Sua empresa está travada ou o seu negócio? O seu faturamento anda oscilando, suas vendas travadas, sua vida financeira se mistura com o financeiro da sua empresa? Você tem medo de tomar alguma decisão errada no seu negócio? Você tem medo de contratar, aumentar os custos e você não saber como lidar com isso? Você tem receio de crescer sem conseguir ter um mínimo de estrutura? Trabalha demais, não consegue delegar, enfim. Essas perguntas, elas refletem um pouco das dores dos principais empresários, das pessoas que possuem algum negócio, não importa se pequeno ou grande. Meu nome é Tisila Veloso e eu sou facilitadora de consciência, então eu busco trazer para as pessoas mais leveza, mais facilidade, mais permissão em sua vida, na vida de cada um. E eu também trabalhei praticamente minha vida inteira na área organizacional. Então eu já fui desde uma funcionária, analista, auxiliar, até diretora de empresa. Então eu tenho bagagem na área administrativa, na área financeira, comercial, e eu vim através desse vídeo trazer um pouquinho do que eu acabei de ver numa imersão de negócios que eu participei essa semana, chamada Imersão Mais que Resultado. Através dessa imersão, eu percebi muitas coisas interessantes e eu vou fazer um resumo para vocês de todo o conteúdo para que vocês possam sair daqui com algumas ideias, com algumas ações para serem feitas para você poder melhorar e otimizar o seu negócio, ok? Primeiro, deixa eu explicar um pouquinho o que que foi essa imersão. O Renato Torres e a Jaque Boesso, que são os responsáveis por essa imersão, eles são donos, o Renato é dono da TMB, assim como da Aliança Divergente, que é uma comunidade que muito conhecida pelo Elton Euler. E então essa é uma comunidade, esse é um grupo que fala sobre a sua vida pessoal, né, que trabalha o seu pessoal. E eles têm também um produto chamado A Grande Mesa, que é para grandes empresários e players do mercado que possuem um faturamento mais alto e que vão estar num grupo de pessoas né, um grupo mais estruturado, com empresários mais preparados para poder falar de negócios ali. Só que tinha um gap, porque essa pessoa que está aqui olhando para o seu pessoal também queria olhar para o seu negócio, mas ainda não tinha condições ou estava em dúvida, né, de avançar para dentro da grande mesa. Então, o que acontece? Eles perceberam essa distância e criaram um produto intermediário, que é essa imersão de 2 dias, onde eles levam conhecimento para a pessoa, estratégico e com plano de ação ali, onde você vai colocar a sua mão na massa para poder sair dali com um plano estruturado de crescimento. Priscila, mas é para qualquer empresário? Sim, a imersão ela vai tanto para a pessoa que começou agora, fez uma transição de carreira, virou manicure e está querendo começar um novo negócio, assim como uma pessoa que já tem uma empresa há muitos anos estruturada. Confesso que, inicialmente, eu tinha dúvida se isso iria funcionar. Como é que será que ele vai. São públicos tão distintos, em fases tão distintas, como é que será que ele vai trazer uma imersão para contemplar esses dois públicos de uma forma que um não fique sem entender, né, o conteúdo e o outro também não ache que o conteúdo está fraco? Essa era a minha principal dúvida, mas eu falo para vocês que eles conseguiram. Eles montaram como se fosse um cronograma, onde desde o início de uma empresa até a sua estruturação, que faz né, o movimento ali dentro da empresa, as vendas, orçamento, despesas, controle financeiro e o plano de ação para crescimento. Então, eles abrangeram todas as etapas. E é lógico que cada pessoa ela vai estruturar seu plano ou responder conforme o seu momento
de vida, o seu momento de empresa, mas que as pessoas conseguiram. Com quem eu conversei, todo mundo achou que foi muito válido, muito válida essa imersão. Eu, particularmente, gostei bastante. Tem pontos a melhorar? Tem sim, principalmente a parte de suporte. O suporte para tirar dúvida, para esclarecer, para mandar informações para nós, foi muito falho, mas, ao mesmo tempo, eu consegui, de algumas formas, ir captando as informações e, no final, deu tudo certo, ok? Então, eu vou começar trazendo para vocês a parte de conteúdo. Talvez eu deva dividir esse vídeo aqui em duas partes, tá? Parte um e parte 2. Mas vamos lá. Primeira coisa, eu vou trazer, vou colocar aqui um bloquinho de notas para eu não me esquecer aqui das coisas que eu tenho que falar para vocês. Então, como que eles começaram a imersão? Eles começaram falando para a gente começar com um diagnóstico do nosso negócio, que é olhar como foi o nosso negócio até aqui, principalmente referente ao ano passado. Depois eu vou detalhar, tá? Para vocês, eu vou passar uma visão geral e depois eu vou detalhando cada item. Então, a gente fez um diagnóstico inicial de como estava antes, qual é o seu momento atual e aonde você quer chegar. Depois, eles trouxeram para nós 5 pilares estratégicos, que é o caminho estruturado para você chegar lá, né, aonde você deseja. E você sai de lá com um plano de ação, tá aqui a apostila. Você sai de lá com um mapa que é para você colocar no bolso e realmente aplicar ali ao longo aí dos próximos meses para você completar a sua meta anual. Então, o que são esses 5 pilares estratégicos? É onde o que você o que você quer alcançar, como alcançar isso tudo e o seu plano de ação, tá? Dividido em orçamento, igual eu falei, orçamento financeiro, a gente passa por isso tudo. Então, o primeiro é o propósito da empresa, que é a direção, para onde você está indo, quem é você, né? O que você representa. E nesse aqui, engraçado, né? Enquanto empresa, eu sempre vi muito, né? Principalmente quando começou, eu já fui implantadora de algumas ISOs também. Então, a gente tinha todo um protocolo ali de metas, de estruturação. Então, tinha muito aquela questão de visão, missão, valores, né? Que era o básico de cada empresa. Mas é interessante que, por mais que eu entendesse a beleza daquilo, era uma coisa ainda muito superficial para mim. Era como se aquilo ali fosse só mais um frufruzinho para você cumprir protocolo, colocar na parede e deixar ali aquela imagem empoeirar. E dentro dessa imersão, quando a gente foi trabalhar a parte do propósito, dessa vez eu realmente entendi a profundidade e a importância do propósito da empresa, de você ter isso bem definido. No segundo passo, eu falei que são 5 etapas, né? São 5 pilares. Então, o primeiro é o propósito. O segundo é flywheel. O que que é flywheel? É a roda motriz. Pensa, sabe, no moinho, como é que chama? Moinho é aquele de água, que vai a água rodando e a roda, ela vai girando, a água cai, ele capta a água, leva para lá, cai de novo, a roda, ela gira sozinha, né? Então, o que que é o flywheel? É a organização do seu crescimento. É você entender como a sua roda, como a sua engenharia motriz funciona, né? Como a sua empresa, ela funciona. Lembrei a palavra que eu queria. Qual é a sua força motriz? Qual é a força que faz a sua roda girar? Então, além de você ter clareza do que alimenta a sua empresa, você começa a organizar como que vai ser o seu crescimento, porque você já sabe qual que é o que faz a sua roda girar, tá? Terceiro passo, terceiro pilar, a definição de marca, que é o seu posicionamento. Como quer ser visto, como você também tem a ver com aonde você vai chegar e tudo mais. Meta de longo alcance é a sua ambição.
Não é simplesmente uma meta, ah, eu quero chegar até tanto, tá? É realmente algo que eles puxam a sua corda para ir além, mas ao mesmo tempo eles te dão substâncias, te dão munição para você falar que sim, você não está muito fora da caixinha, você está sendo ousado, você está sendo arrojado, você está sendo ambicioso, mas dentro de algo possível. Só é algo que vai ser mais desafiado, mas é algo possível. Então não é aquela coisa, nossa, hoje você ganha zero e você fala, nossa, daqui a um mês eu quero estar faturando 1 milhão. É possível acontecer? Sim, mas é bem próximo assim de uma realidade, sabe? Uma realidade em que vai ter muito trabalho, mas que é possível. E o quinto pilar vai ser o plano anual, onde vai ser a parte da execução mesmo, que ações que eu vou fazer e para eu poder chegar lá, tá? Então, a imersão, ela gira em torno desses 5 pilares, mas também nós vamos ver outros pilares. Por exemplo, existem 4 pilares do desenvolvimento da demanda. Então, ok, você definiu o que quer vender. Então, você viu a importância de vender. Então, ali eles vão ver você vai ver tanto as características do seu produto quanto o que faz a demanda, você pode fazer, obter mais demanda. Então, é você fazer essa roda girar aqui. Então, nessa parte, a gente olha muito para a parte de vendas, tá? E também tem o plano em si, tá? O que você precisa fazer em 2026, por onde começar, sobre o orçamento, análise de despesas, receitas, enfim, tem tudo isso nessa imersão. Mas, antes de começar a imersão, eles trouxeram eles fizeram uma live, que eu vou dizer aqui como se fosse uma live de aquecimento, onde eles trouxeram algumas 6 pilares do seu negócio. E eu vou começar esse vídeo aqui por esses 6 pilares. Para o seu negócio existir, então você precisa primeiro ter clareza. O que você o que que é ter clareza? Então é assim, o que você faz de diferente? Qual é a sua proposta de valor única? Aquela que só você tem. O que te diferencia da concorrência e te torna a escolha ideal para os seus clientes? Eu recomendo que você dê pausa a cada pergunta e comece a responder, ou anote as perguntas para que você responda, tá? Eu sugiro até que você vai respondendo mesmo, dando pausa e fazendo como um exercício. Segundo item, como você atrai e fideliza seus clientes? Quais as estratégias de venda e marketing que você utiliza hoje? O que você usa hoje para gerar resultados que possui, por menor que seja? Item 3, dentro desse primeiro pilar que é da clareza. Quais são os seus principais indicadores de sucesso? Como você mede o sucesso do seu negócio? Esses 3 itens que eu acabei de citar é o básico do básico para você ter clareza do seu negócio. Eu vou trazer uma pincelada aqui sobre isso, né? Isso que eu trouxe é uma pincelada. Mas depois, quando eu entrar no assunto da imersão, eu vou detalhar mais, tá? Mas esse é o primeiro pilar. O segundo pilar do seu negócio é você identificar quem é. Eles ainda falaram assim, né? Quem você é na fila do pão. Explicando melhor sobre isso. Existem 3 áreas principais de ação dentro da sua empresa, que é vendas, o produto em si e o seu financeiro. Quem é você dentro da sua empresa? Você é uma pessoa que olha mais para a venda. Nossa, eu quero vender, meu objetivo é vender. Eu não tô aí com produto, meu produto é o que eu tenho. Se não for esse, eu pego outro e eu quero é vender. Produto. Eu sou aquela pessoa que, nossa, eu foco no meu produto, minha energia tá toda no produto. Eu quero entregar o melhor.
Então eu fico revisando, eu fico editando, eu fico melhorando o meu produto. Eu quero gravar um curso, então assim, eu estou criando vários módulos. Enquanto meu produto não estiver perfeito, impecável, eu não vou começar a vender, eu não vou olhar para outras coisas. Terceiro, financeiro. É uma pessoa que está ali preocupada com processos, com o produto também ele preocupa com processo, mas o financeiro é uma parte mais administrativa, sabe, de estruturação, onde a pessoa precisa de valores, está ali organizando, preocupado, planejando, uma pessoa que mais planeja. O que acontece? Quem é você? Ah, Tisila, eu sou a pessoa que eu foco mais em venda. Observa o seguinte: quem só foca em venda, ele costuma quebrar. Por quê? Porque a pessoa ela não olha para a segurança e a estabilidade do negócio. Falta a parte financeira, que é a estrutura da gestão. Ele negligencia, tem a tendência dele é negligenciar alguns itens importantes, como por exemplo, contratos. É aquele tipo de pessoa assim, eu quero vender. Então eu chego lá no cliente, o meu produto, eu vendo ele a R$ 25. Mas a pessoa tá ali apertada, não sei o quê, tá falando que vai comprar 10, se eu fizer a 20. Aí eu vou e vendo. Só que meu produto custa 20. Só que eu nem olho para isso. Eu nem percebo isso. Ou às vezes meu produto, o custo dele de fabricação, o que eu comprei, custava 18. Não, então eu tô tendo lucro, Tisila, porque eu vendia 10 para ele, tá, mas e o seu combustível para ir lá? E o seu tempo? E a sua comissão? Então, uma pessoa que às vezes está tão preocupada em vender que ela não consegue ter um mínimo de gestão. Se eu perguntar para a pessoa quanto você vendeu, ela vai saber responder. Se eu falar quais são os custos fixos da sua empresa, né? Quanto que a sua empresa tem de despesa fixa? Essa pessoa não sabe responder. Então, é uma pessoa que tende a quebrar a empresa, porque vai vendendo e não tem o mínimo ali de estrutura. Segundo, arte, Sila, eu sou uma pessoa que foca muito no produto. É uma pessoa que ela pensa muito nos detalhes e ela possui um critério muito alto de qualidade, de padrão, que quer entregar bastante, só que ela também quebra. Por quê? Porque ela não vende. Ela foca na perfeição. Então, ela quer deixar sempre o produto melhor e melhor e melhor e a venda. Enquanto isso, ela está passando fome. Tá lá querendo estruturar o melhor curso de venda, o melhor produto para fazer a inauguração da loja perfeita. Ela tá mais preocupada com, ela quer fazer unha, só que ela não quer ir lá e fazer a unha na casa dela ou na casa do cliente. Ela quer a clínica perfeita, né? Aí, ali o salão com as luzinhas, com as prateleiras, com todos os esmaltes, com as luzes, nananã. Então ela tá ali preocupada no produto em si, na aparência, na entrega, mas ela não está vendendo. Então, enquanto ela está ali gastando todo o dinheiro investindo, ela não está fazendo o mínimo, que é vender, ok? O terceiro, quem se preocupa, quem foca muito no financeiro. Quem foca muito no financeiro é ótimo na gestão. Então, essa pessoa, ela tem uma empresa bem segura há muitos anos, só que a empresa não cresce. Porque essa pessoa precisa tanto de segurança que sempre mantém ali o patamar. Não, porque isso é arriscado. Não, a gente não vai mudar o produto que a gente tem porque já está vendendo e é ótimo. Então, mas tem esse produto, agora inovou, agora não sei o quê. Não, não, não vamos mexer no que tá no time que está ganhando. Então, é uma pessoa que às vezes não tem esse tino, falta um pouco dessa parte de vendas, tá? E aí a pessoa que fica ali sempre nessa insegurança, querendo conforto, querendo o melhor. Então, esses são os perfis, e é interessante que nesse segundo pilar você identifique quem você é. E é muito interessante também se você tiver sócio, olhar como que é meu sócio. Porque por mais que dê muita briga, é ótimo se eles tiverem, se cada sócio estiver com um foco diferente. Porque um contrapõe o outro, um balanceia o outro. Então, se eu tenho uma pessoa que quer vender, que quer negócio, que não sei o quê, quer inovar, darará, o outro fala: olha, mas tem aqui, olha, mas a gente não está com recurso, olha, vamos então fazer isso. Então, um fica puxando para cá, o outro fica puxando para lá. E se ambos tiverem maturidade para conversar
e ter um alinhamento, eles avançam e crescem muito. Agora, vamos supor que são duas pessoas ligadas em gestão. Eles não vão vender, vão contratar uma pessoa para vender, mas ele que está vendendo, às vezes, só e ganhando uma comissão que já nutre aquela pessoa, então ele não vai pensar assim em dobrar a empresa. Porque se ele dobrar a empresa, talvez o cara vai ter mais trabalho, vai ter concorrente. É melhor, às vezes, ele vender e ter só ele ali dentro da empresa, do que ele fazer a empresa crescer demais e ter um concorrente, ter um colega concorrente. Na verdade, não é concorrente, né? Mas muitos veem dessa forma. Então, é um colega que talvez vai vender mais que ele vai ficar ali disputando, então ele não vai querer crescer. Então, por isso que precisa na gestão a gente ter um pouco de cada um. Por mais que você seja muito para um lado, é importante você ter todos esses olhares, ok? E aí é onde que as suas contratações, elas podem ser baseadas nisso também. Então, por exemplo, nossa, Tsila, eu sou um gestor, que a minha empresa sou eu sozinho. Só que eu sou uma pessoa de vendas, é de externo, eu não quero me preocupar com estoque, eu não quero me preocupar com controle, eu não quero preocupar com nada disso. Ok, então o que que é mais indicado para você? Contratar uma pessoa totalmente metódica, uma pessoa totalmente de gestão, porque ela vai ficar lá, nem que seja uma auxiliar que ela vai te controlar e trazer os números para você, que ela vai sentar com você uma vez por mês, uma vez a cada semana, e falar assim: olha, tá faltando isso aqui no estoque, tá faltando aquilo ali. Então, essa pessoa vai trazer informações para você. É igual a mesma coisa, se você não tem tanta habilidade com vendas, é contratar alguém bem ganancioso. E é você colocar os números para essa pessoa atingir, colocar metas para que essa pessoa ela vá para lá, ok? Então, isso é muito importante. Outra coisa, é, imagina uma pirâmide. E ali na pirâmide, essa pirâmide é dividida em quatro partes, dividida em quatro partes. A base dela é vendas, depois controle financeiro, depois pessoas, depois processos. O que que eu quero trazer com isso? Se a sua empresa, ela precisa começar de baixo para cima. A base precisa estar pronta para você poder ir para o segundo olhar, para o terceiro e depois o quarto. E aí você continua voltando, tá? E você continua reformulando e mudando. Então vamos lá. Qual que é a primeira base que eu falei? Qual que é a base? Qual que é a parte de baixo? Vendas. O que que eu quero dizer com isso? O que importa no início de qualquer negócio são as vendas. Não foque em nada além de vendas. Absolutamente tudo começa pelas vendas. E isso, para mim, é uma coisa tão óbvia, né? Aparentemente, mas eu não fazia isso. Então, quando eu fiz a minha mudança, minha transição de carreira, que eu fui para essa área terapêutica e tudo mais, eu queria estar estruturando processos. Eu tenho programa de gestão financeira, eu tenho com todo o plano de contas de uma empresa, mas eu sou terapeuta, certo? Eu tenho só minha continha lá, onde que o que cai é meu, etc. Mas eu tenho todo um plano de gestão ali, um plano de contas estruturado dentro de um sistema financeiro para eu lançar na minha empresa. Mas eu não estava vendendo. Eu vendo, mas é muito naquela coisa passiva, não era o meu foco. Eu queria estar sempre melhorando meus cursos, meu atendimento, meu produto, e eu não focava tanto em vendas. E depois que eu tive essa clareza, eu inverti. Eu comecei a pensar: eu preciso vender, eu preciso faturar, eu preciso fazer dinheiro, eu não posso ficar sem venda. Então antes era assim, eu fazia um curso, então tá, não vou fazer outro esse mês. Eu vou fazer agora o próximo só ano que vem, só mês que vem. Então eu fazia isso. Por quê? Porque eu não quero encher as pessoas de venda e nananana. Não, eu não penso mais nisso. Eu vou vender o tempo todo. Eu acabei um, já vou estar lançando outro. Tá, mas a pessoa precisa fazer todos comigo? Não. Ela vai fazer o que tiver interesse. Mas eu posso atingir pessoas diferentes que não escolheram um para escolher o outro, que tem mais interesse.
Enfim, então a pessoa vai oscilando. Mas por que que eu tenho que dar uma pausa na minha audiência, no meu público, para eu poder deixar um tempo dele sem mim? Não. Vamos pensar na Virgínia, né, da WePink. Ela vende o tempo todo. Acabou, vendeu, separou, tá vendendo. Juntou, tá vendendo. Então ela usa qualquer acontecimento como uma oportunidade de vendas. Então, o maior erro das pessoas é justamente que elas não começarem pelas vendas. Elas querem fazer controle financeiro, mas não têm nem maturidade ainda. Ou querem contratar pessoas, né, para formar um time, sendo que ela nem está vendendo ainda o suficiente para ter pessoas dentro do time. Ela quer buscar melhoria de processos, buscar perfeição ali, a salinha perfeita, o bangalô perfeito ali, a luzinha perfeita daquela sala ali, sendo que ela nem está vendendo, ela nem tem cliente. É você, ao mesmo tempo que eu buscava muito controle financeiro, né, controle de gestão. Por outro lado, eu não tinha muito, eu tenho essa busca por perfeição em algumas questões, mas em outras não. Eu, por exemplo, quando eu fazia atendimento presencial, eu estava nos últimos anos atendendo na minha casa. E eu vou confessar para vocês, não era confortável. A Tisila, que veio sempre de empresa, que quando ia fazer uma palestra tinha tudo pronto, eu queria o quê? Alugar um espaço, né, com toda a estrutura, ele bem bonito, com flor, com uma planta verde, com a maca, melhor maca do universo para a pessoa deitar. Enfim, eu tinha a cadeira, poltrona maravilhosa, a vista para o jardim de inverno, eu queria a luz maravilhosa para a pessoa relaxar, eu queria tudo perfeito. Mas depois eu percebi que querer isso era assumir um compromisso financeiro, de despesa, de custo, sendo que a minha vida ainda estava muito instável. Então eu optei em fazer o que tinha que ser feito. Então eu vendi e eu pensei, quem tiver que escolher, sabe, o meu atendimento, a minha energia vai vir onde eu estiver. E assim foi feito. As pessoas procuravam aqui dentro na minha casa. Aqui, esse vídeo que é um exemplo. Vocês acham que eu não gostaria de colocar aqui, ó, uma prateleira com negócio, ou um fundo falso maravilhoso que representasse mil coisas? Sim, mas eu perco muito tempo, às vezes, escolhendo. Como eu tenho esse lado perfeccionista, não é qualquer fundo que me agrada. Às vezes eu ponho um fundo fica falso, eu não gosto, eu gosto de coisas mais verdadeiras. Então, assim, nossa, então coloca, faz aí, é baratinho isso. Tá, é barato, mas não importa. Não é dentro do que eu estou planejando, não é minha prioridade agora. Então, eu prefiro entregar o que eu tenho, que sou eu, que é minha energia, o meu conhecimento, e as pessoas estão cada vez me seguindo mais, independente de como está minha parede. E é interessante porque talvez vocês vão acompanhar a minha evolução. Daqui a um tempo, vocês não vão me ver com uma cadeira diferente, com ali diferente, e vocês vão estar vendo minha evolução, ok? Então é sobre isso. É você procurar vender, procurar oferecer o que você tem e não ficar nessa busca ali de perfeição. E isso, para mim, foi uma das maiores viradas que eu tive nos últimos meses, tá? Nos últimos anos, sei lá. Foi algo que virou para mim que fez muito sentido. Parece algo tão simples, mas é algo que faz muito sentido. E assim, e outra coisa, você precisa ter consistência de vendas. Você precisa ter uma metodologia para seguir e vender todo dia é dia de vendas. Ah, mas eu vendi agora, então eu vou vender só semana que vem. Não, é todo dia dia de vendas. Só que você não vai ficar vendendo de uma forma desorganizada. Você não vai vender sem planejamento. Então eu posso vender fazendo esse vídeo, por exemplo, como eu posso vender postando nos meus stories. Eu não tenho que todo dia postar nos stories o que eu estou fazendo ou o que eu estou divulgando. Eu posso ir usando vários métodos, mas para isso tem um planejamento, tem uma organização, tá? E a gente vai falar sobre isso um pouquinho. E eles apresentaram um método chamado VOE.
VOE, que existe, se eu não me engano, esse nome, ele eles têm uma mania de pegar nomes, abreviações de nomes é, que existem reais de mercado e converter esses nomes com abrasileirar esses nomes de uma forma simples, engraçada, leve. Então, por exemplo, tem uma coisa que chama MPP, e eu não lembro do significado da sigla. Aí eles inverteram para o brasileiro, para o português, mas colocando metodologia papum. Entendeu? E aí eles explicam que, na verdade, tem a mesma função, só que eles colocam dessa forma engraçadinha. Então, eu não lembro se o voe tem um significado, esse VOE, lá fora, ou se realmente é só uma sigla aqui. Mas o que significa o voe? O voe é venda a todo momento, oferte sem ter, entregue sem poder. Tisila, como assim? Isso é irresponsabilidade. Não. O que acontece? É você, dentro de um senso de responsabilidade, você fazer uma venda sem ter ali uma oferta específica, sem nem ter, e você entregar do jeito que der, mas com qualidade, ok? Então, um exemplo disso é essa própria imersão deles. A primeira vez, a primeira turma, eu faço parte da turma 2. Na primeira turma, eles venderam e nem sabiam, às vezes, nem ia ter chat de negócios, nem estavam oferecendo isso, e não. À medida que eles estavam ali oferecendo, então eles venderam, vamos vender. Como que vai ser? Eles começaram a vender, e então eles começaram a pensar no conteúdo, a formatar o conteúdo, tá? Lógico que tinha uma estrutura ali meio básica, eles pensaram, beleza. Então, eles já tinham o produto pronto? Não. Então, eles venderam, ofertaram sem ter o produto ainda. Eles foram formando o produto e vendo a necessidade, acrescentando e ajustando, e entregaram, sem poder. Em que sentido? Do jeito que deram, nas condições que deram, mas que foi de muita qualidade, que o pessoal também gostou. Só que aí, por exemplo, quando veio no turma 2, você pode ver que dependendo das perguntas ali, eles foram identificando algumas necessidades do público que estava ali. E aí eles foram acrescentando informações que nem estão na apostila. Então, eles foram incluindo mais coisas. Por exemplo, o Renato, uma hora, a gente estava lá falando de inteligência artificial, ele chegou a mostrar um programa uma inteligência artificial que cria um programa, um aplicativo mesmo, né? Um programinha ali no ao vivo. Então, isso estava programado? Não, mas ele entregou. Porque, então, dentro da imersão, ele foi fazendo as entregas sem poder, mas do jeito, sem poder, né? Algo que não estava às vezes tão estruturado, mas ele foi fazendo a entrega do jeito que deu. Para o próximo agora, ele deve mudar, deve ajustar, deve acrescentar algumas coisas, tirar outras. Então você pode ver que a imersão ela está criando ainda forma à medida que vão. Então eles não estão ainda com o produto, né? Pronto, mas eles vão se adaptando. Então é isso. O que você está esperando ficar pronto para poder vender? Então vende, oferta. Ah, Tisila, eu vou vender um pacote, um curso, sei lá, de relacionamento. Faz. Ah, mas eu ainda nem pensei nisso. Começa a vender. Quando a pessoa fechar, vai te autopressionar e falar assim: nossa, eu tenho que entregar e vou entregar o melhor de mim. Você vai estudar, vai correr atrás, entendeu? Então você vai fazer isso, você vai entregar ali o que tiver. Não deu para entregar tudo, ok. Você entregou o melhor que você pôde. Então não fique esperando estar perfeito para poder vender. Venda todo dia. Tisela, nossa, mas eu comecei a oferecer e não consegui vender hoje. Mas você vendeu. A venda não é só o número financeiro. É lógico que você quer converter, mas às vezes aquela pessoa ali foi convencida e ela pensou: ah, amanhã eu mando mensagem, amanhã eu falo com ela. Mas você vendeu foi naquele dia. Então, em que momento você define que você sabe que a sua venda não concretizou? Só por conta do número bancário? Então, assim, continue vendendo. E quanto mais você cria, mais você vai criando desejo, mais a pessoa vai querendo o seu produto, tá? Igual, por exemplo, tem um colega que ele tem
um colega que ele tem um cliente, inclusive, ele tem uma loja uma fábrica, uma indústria de doce. Então, assim, às vezes ele vende, eu nem sei, mas vamos supor, ele vende doce de leite. Sei lá, e aí ele tá vendo uma possibilidade, etc., uma balinha, nananã. E ele não tem ainda a máquina, não tem ainda ali, mas ele viu um produto, ele compra de uma pessoa, eu trabalhei numa empresa aqui em Uberlândia que era de artigos de festa. Ele comprava, ele só colocava a marca dele. Ele comprava os brinquedinhos de outra empresa em grande escala, ele refazia nos pacotinhos dele e vendia aquilo. É a mesma coisa que lojas de R$ 1, essas vezes coisa faz. Eles compram grande coisa, divide em pequenos pacotes, embala ali e revende. Então, assim, é você fazer o que tem que ser feito, só pensando em vender e aumentando ali a sua quantidade de vendas, tá? Então, Tisila, como que eu posso vender mais? Existem vários métodos, tá? Eu vou citar alguns exemplos. Por exemplo, atração em massa. O que eu estou fazendo aqui num vídeo, por exemplo, ele é uma forma de atração em massa. Aqui está sendo de conhecimento, mas se eu soltar uma venda aqui, eu vou estar fazendo uma atração em massa, que é fazer um movimento atingindo várias pessoas. Então, muita gente faz aquelas lives de live pré-lançamento, onde faz uma live, divulga, tem isso. Às vezes, quando você fecha combos, fecha parcerias, isso é uma atração em massa. Venda de um a um, né? É você mandar um WhatsApp, um feliz aniversário com desconto. Isso é uma venda de um a um. É você mandar para sua base um a um cliente, enfim. Prospecção é você procurar novos clientes, né? Ir atrás, fazer visita técnica. Então, esses aqui são alguns exemplos ali de como vender mais que a gente vai aprofundar depois, tá? Então, assim, a pergunta que você tem que fazer é: o que você pode fazer mais? O que você pode fazer para mais pessoas te conhecerem além da internet, inclusive com a internet? Porque a gente acha assim que para vender mais eu preciso fazer mais pela internet. E ali na imersão, a gente vê vários exemplos de pessoas fazendo mais vendas sem pensar na internet. Então, o Renato conta a história, por exemplo, de uma moça que ela tinha, o que que era? Uma massagem? Eu acho que ela era não sei, eu não lembro mais que produto que ela tinha. Eu acho que era uma massagem. Ela era. O que que a massagem tem a ver com a floricultura? Aparentemente nada, certo? Ela é massagista, se eu não me engano. Mas o que que ela fazia? Ela fez uma parceria com algumas floriculturas da cidade dela, falando: olha, vamos fazer uma parceria? Todas as vezes que você vender um buquê de flores, você vai vender esse meu cartãozinho aqui, oferecendo, você vai pôr junto esse cartãozinho, oferecendo X% de desconto na massagem. Pessoa como se ela tivesse ganho mais aquilo. Então, acrescenta valor para aquela floricultura. Ao mesmo tempo, quando a pessoa fechava para ela, que era através daquele cartão, ela dava uma comissão para a floricultura. Ou seja, ela conseguiu uma parceria com uma pessoa que atingiu mulheres, né, que estão em relacionamento, que estão se nutrindo, que estão amando, né? Então ela conseguiu fazer isso de atender um público, alcançar um público direto da cidade dela, né, com muito mais facilidade e ao mesmo tempo a outra também fechou essa parceria e começou a ganhar dinheiro ali sem precisar de fazer muita coisa, era só colocar o cartãozinho dela junto. Então, é uma forma de aumentar o faturamento, é uma forma de ganhar, é um ganha-ganha, onde todo mundo ganha. Renato também citou um exemplo de um amigo que ele tinha que era novo na cidade, e aí ele não conhecia muita gente, ele né, tinha curso, né, não sei, alguma coisa de negócios. E aí ele pegou e convidou, ele fez amizade ali com algumas poucas pessoas e falou assim: olha, como seria? Vem jantar aqui e tal, e traga um amigo. E aí essa pessoa foi, trouxe um amigo, então dali, daqueles 4 amigos que ele tinha, já viraram 8 amigos que ele conheceu, interagiu, o jantar foi por conta dele, né? Convidou os amigos para fazer o jantar, ali ele apresentou um pouquinho de si. Desses 8 que gostaram muito, né, do que ele trouxe, de como foi o jantar,
Ele ofereceu outro jantar, convidando essas pessoas para trazerem mais três. Cada um tinha que trazer mais três. Três convidados. Esses oito trouxeram mais três, que aí, e assim foi aumentando. Depois ele fez outro jantar, e aí ele só pedia esse tempinho ali para poder falar de si, do seu produto, e desses que estavam lá viraram clientes e por aí vai. Então, uma pessoa que foi aumentando a sua venda, a sua clientela, atraindo, criando uma demanda, uma atração, sem ser necessariamente impulsionamento pelas redes sociais. Então, assim, o que mais você pode fazer? Tisila vendo bolinho. Onde mais você pode ir? Às vezes você pode ir numa academia. Ah, Tisila, mas na academia é incoerente, porque eu vou estar vendendo bolinho para uma pessoa, num lugar que todo mundo quer ser fitness. Eu vou falar para vocês, eu como doce e eu vou na academia, e não significa que porque eu tô na academia eu não como doce. Então, assim, é uma forma de até estimular a pessoa quantas pessoas falam assim, nossa, tô fazendo academia para poder ter direito de comer. Então, assim, é um lugar, por exemplo, que você pode oferecer, você pode ter bombonzinhos em restaurante, falar assim: olha, eu posso deixar esses aqui? Eu recolho, amanhã eu volto e eu vejo se você vendeu, eu te dou uma comissão, etc. A gente racha o valor, é tanto para você. Então a pessoa só vai deixar lá, vai oferecer algo para o cliente, ele vai ganhar sem ter despesa nenhuma em fabricação, em outras coisas, e a pessoa vai estar ganhando. Então, assim, o que mais você pode fazer? Né? Aonde mais você pode vender? Que parcerias você pode fazer para poder vender mais? Que novos produtos você pode incluir dentro da sua empresa para poder fazer a venda? Então, para você aumentar a sua venda, você tem que olhar em quatro coisas. Primeiro, fazer quem não te conhece te conhecer. Segundo, fazer quem te conhece virar seu lead. O que que é seu lead? É uma pessoa interessada, é um contato, é um interessado. Terceiro, fazer o seu lead virar seu cliente. Uma pessoa interessada, ela não é seu cliente ainda. Então, quando ele compra o produto, quando ele te paga, ele se torna seu cliente. Então, é você fazer esse contato, esse interessado, esse lead virar cliente. E o quarto, fazer o cliente comprar mais. Nossa, Tisila, mas eu sou médica, sou parteira, então eu faço parto. Como é que eu posso fazer esse cliente pagar, comprar mais de mim, né? Contratar mais meu serviço? Vou ficar estimulando ele a ter mais filhos? Então, assim, é lógico que a gente tem que analisar que cada negócio é um negócio, tá? Então, às vezes, eu posso até não conseguir vender novamente para esse cliente, mas se eu reforço a minha marca, a minha identidade com ele, ele vai falando de mim para outras pessoas, pode me indicar para outras pessoas que estão grávidas, ou eu posso acrescentar um produto aqui para que essa pessoa fale de mim para outras grávidas. Enfim, então é olhar para isso, aonde mais eu posso ir, que serviço eu posso acrescentar aqui. Igual ele também citou um exemplo, né? Que tinha uma empresa que era uma clínica veterinária que era de cirurgia. Igual essa clínica falou, uai, mas como que eu vou fazer? Eu não vou ficar oferecendo ou colocando, vendendo ração com chumbinho para poder o animal passar mal e voltar aqui e eu ter que fazer alguma cirurgia, uma lavagem, etc. Eu não vou fazer isso, é óbvio que não. Só que assim, pensa comigo, você tem cirurgia o tempo todo. Então, se você tem um profissional que está ali, que era um SOS, 24 horas, sei lá, esse profissional está aqui, é um enfermeiro, ele está, né, uma pessoa especialista, um veterinário, ele está parado, ele sabe mexer na vacinação e essas coisas, só que eu tô com ele aqui parado. Então, o que que eu posso fazer? Acrescentar o produto de vacinação. Ticilo, mas vacina nem dá dinheiro, ok? Mas seu cliente está sempre voltando lá para você. Então, é como se você estivesse memorizando ele, o seu nome a ele. E naquele atendimento ótimo de vacina, quando o seu cachorrinho, o seu gatinho passar mal, essa pessoa vai lembrar de quem? De você? Porque ele vai sempre levar lá, ele sabe que você tem um histórico do animal dele, ele sabe que você cuida, trata bem, ele sabe que você é educado quando ele vai lá, então ele vai pensar em quem? Em você. Então você meio que mantém a fidelidade do cliente conectada a você. Então é você pensar que estratégias eu posso pôr. Inclusive, vamos pensar em supermercado. Vocês acham mesmo que supermercado ganha dinheiro com arroz?
não ganha quase nada. Só que o arroz é só um atrativo para você ir lá no supermercado. Eu já trabalhei num supermercado, eu era gerente de RH. Não sei se era gerente, se era encarregada na época, mas eu lembro que eu trabalhava numa rede de supermercados aqui da cidade e na parte de RH. E eu lembro que eu sempre conversava com o comprador e eu perguntava sobre precificação, eu sempre queria entender um pouco da rotina ali da empresa, das coisas. E uma das coisas que eu aprendi foi isso. O arroz, às vezes ele compra a R$ 8, vende a 9, ele ganha muito menos do que, às vezes, uma bala que ele vende a R$ 2, mas comprou 50 centavos. Só que é através do arroz que é um produto chamariz, é um produto que chama a pessoa, é um produto que, nossa, promoção arroz tal, leite tá tanto. A pessoa vai no mercado e quando chega lá, ela compra outra coisa, entendeu? Então, é um produto de conexão. Então, às vezes, o que você não tá, às vezes, oferecendo de promoção para conectar a pessoa, que às vezes, quando ele estiver lá no seu, né, no seu espaço, ele vai fazer mais um serviço, mais outro. Então, é você pensar em mais alternativas. O seu foco, lembrando, a partir de hoje, é vendas. Você tem que vender todos os dias. Então, assim, é olhar todos os dias para venda. Tisila, mas eu já tenho uma grande empresa, eu já vendo bastante. Ok, mas você está querendo faturar mais. Então, assim, aonde mais eu posso vender? Que mais que eu posso acrescentar? Que mais que eu posso fazer aqui na empresa, tá? Olhar para isso. O terceiro pilar, então eu falei os dois primeiros pilares, né? O primeiro pilar é é você ter clareza, né, ali, né, ao que você é, ao quem você é, onde você quer chegar, quais são os seus principais indicadores, etc. O segundo é saber quem você é na fila do pão, que é focado em vendas, focado no financeiro, na gestão ou no produto. E o terceiro pilar, melhorar a cada 1%, 1% a cada processo. O que acontece? O que que é esse pilar aqui? Tem um conceito econômico que diz: quando você mexe 1% numa determinada variável importante, o seu ganho é maior. Então, a proposta é você melhorar 1% em cada processo constantemente. Eu vou citar um exemplo. Tisila, eu vendo, eu gravo vídeos, eu faço atendimentos. Então, assim, quais são meus números? Quais são minhas variáveis? Quais são meus indicadores? Então, por exemplo, eu tenho X clientes por semana. Minha capacidade máxima é essa. A minha média é Y. Eu gravo tantos vídeos por mês. Eu posto tantos stories por dia. Eu faturo tanto por mês, por semana. Não sei. Essas são algumas variáveis. Você tem que pegar e constantemente buscar melhorar um pouco, qualquer coisa, mas você tem que melhorar um pouco. E aí eles falam, melhore em 1%. Então vamos supor que eu vou definir que eu vou melhorar 1% hoje na minha quantidade de postagens nos stories. Então eu posto 10, eu vou postar 11. Eu vou melhorar 1%. Daqui a um tempo, quando eu for olhar de novo para esse indicador, eu vou melhorar mais 1%. E depois mais um, e depois mais um, e sempre melhorando. Agora eu não vou melhorar a quantidade, eu vou melhorar a qualidade, ok? Agora eu vou melhorar os meus vídeos. Eu vou pôr uma iluminação melhor. Eu não vou usar mais o webcam do notebook, eu vou usar o meu celular. Eu vou usar um preset pronto. Eu vou. Enfim, então eu vou melhorar esse 1% aqui. Eu vou melhorar o jeito que eu falo. Eu falo muito palavrão. Então eu vou melhorar isso, esse 1%. A questão é. Melhore constantemente, sempre. Você, como gestor do seu próprio negócio, você tem que olhar e falar assim: aonde eu vou melhorar? O que eu tenho que melhorar hoje? O tempo todo, que melhorar 1% cada coisa. E é uma coisa interessante que se você melhora 1%, por exemplo,
das despesas que você tem, ou seja, você vai reduzir as suas despesas, você vai ter um ganho financeiro, às vezes, muito grande. Enquanto que você se melhorar, às vezes, 1% na venda, você não vai ter uma diferença financeira no final, o resultado final não vai ser tão diferente. Por quê? Tisila, então vamos supor que você tem uma despesa de R$ 100, certo? Você vende R$ 200 e você tem uma despesa de R$ 100. Qual que é o seu lucro no final? 100. Eu vendo 200, faturo 200, tenho uma despesa de 100, eu ganho no final R$ 100, certo? Vamos supor que você resolva aumentar 1% de venda. Então, se eu vendo a R$ 200, eu agora vou vender, e meu negócio ele custa, aquilo ali, meu preço é R$ 2. Eu vendo 100. Então, quanto que eu ganho? Quanto que eu vendo? Faturo 200. Só que eu agora, deixa eu até pegar a calculadora aqui. Acho que eu vou fazer R$ 1 para ficar mais fácil. Não, vou deixar esse número. E aí, então, o que que acontece? Então, eu vendo a R$ 2, eu vou aumentar 1%. Então, eu vou vender a R$ 2,02. Eu vou vender a mesma quantidade de itens. Eu vou vender 100. Quanto que eu vou ganhar? R$ 202, certo? Só que meu custo para produzir 100 unidades não importa por quanto eu estou vendendo, ele continua a ser 100. Então, se eu vendi 202 menos 100, eu lucrei 102. Então, antes eu tinha R$ 100 de lucro, agora eu tenho R$ 102 de lucro, ok? Só que na despesa, por exemplo, a minha despesa, ela é R$ 100. Se eu consigo, na minha despesa, economizar, então eu tenho um custo de fabricar aquele produto de R$ 1. Então, se eu vendo 100, não é isso. Mas, por exemplo, se eu conseguir economizar R$ 2 ali naquele produto, eu não estou sabendo dar o exemplo que eu queria. Depois eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, porque eu anotei. Eu fiz uma conta e eu anotei meu caderninho, eu vou pegar depois para vocês. Só que isso eu vou detalhar no vídeo 2. Então depois eu trago isso. Mas é o seguinte, às vezes você tem uma despesa muito grande. Se você ganha R$ 10 na venda, R$ 10, essa venda depois você tem que pagar comissão. Você aumentou R$ 10, você vendia a 100. Você começou a vender e deu 110. Só que o seu lucro não é 100. Porque o seu lucro ali, você tem que pagar comissão, você tem que pagar imposto, você tem que pagar um monte de coisa. Então, quando você aumenta R$ 10 na venda, não necessariamente você ganha R$ 10 de lucro. Só que se você reduz uma despesa em R$ 10, realmente você vai ter R$ 10 a mais de lucro no final. Entendeu? Então, assim, você tem que melhorar várias etapas do processo. E dentro da imersão, a gente olhou para isso tudo, olhou para as despesas, e aí eu vou trazer isso mais detalhado, inclusive esse exemplo para vocês mais para frente quando eu for detalhar, porque agora eu estou falando de um resumo de uma live que teve antes da imersão, tá? Quarto pilar. No quarto pilar é o seguinte: o seu cliente é quem paga a conta. Ponto. Então, o que que isso aqui quer dizer? Sabe quando você quer fazer um investimento na empresa? Você quer fazer, sei lá, você quer fazer uma reforma, ou você quer lançar um produto novo, ou você quer, sei lá, você quer fazer algo. O que que é a tendência de muitas pessoas? É pegar do próprio dinheiro, né, do próprio recurso, investir para que aquilo ali funcione, para aquilo ali dê certo. Só que não é o ideal. O ideal é você fazer um investimento onde o seu cliente pague a conta e não a sua pessoa física. Tem problema de fazer empréstimo? Não. Mas a questão é, você já considera, eu preciso de 10 mil para fazer esse negócio aqui funcionar. Ok. Então você já coloca na sua conta que você precisa vender 10 mil negócios e vai aumentar R$ 1 em cada item, cada valor,
para que isso pague o empréstimo que você fez. É um exemplo, entendeu? Que a empresa fez. Então você sempre coloca o seu cliente para pagar a sua conta e não você, pessoa física, tá? Quinto, progresso é mais importante que resultado. Você lembra? O resultado é importante demais. Por quê? Toda empresa, o objetivo final da empresa é ter lucro. Toda empresa, ela existe para ter lucro, a não ser que seja uma ONG, né? É, uma ONG aí de caridade, sei lá, de benfeitoria, de benfeitoria não, uma ONG ela serve para uma instituição filantrópica, etc. Então, se você não for uma ONG, né, que quer fazer uma caridade aí para alguma coisa, você precisa de lucro, tá? E aí, então essa é a finalidade principal da empresa. Só que lembra que a gente vai melhorando 1% de cada processo? Então, muitas vezes, o seu processo, ele vai aumentar ali, as pessoas se frustram, porque às vezes ela está melhorando ali o processo dela e não está vendo o resultado. Nossa, eu melhorei ali meu vídeo, eu melhorei minha qualidade, eu não estou vendo aqui, ó, que mudou meu bolso. Mas o seu progresso, ele é tão importante, mas mais importante que o resultado. O resultado é muito importante, mas o seu progresso é mais, porque você vai melhorando e o seu resultado ele virá. Seu resultado chega a ser uma consequência das suas ações. Então é igual eu tô falando, nossa, Tsila, eu passei a postar todo dia. Aí você está preocupada porque ainda não vendeu. Continue. Esse progresso seu vai gerar resultado, mas às vezes ele precisa de um tempo, de uma maturidade para que aquilo aconteça. Então, não desista do seu progresso e dos processos que você melhora, tá? A cada dia. Continue progredindo. E o sexto e último pilar dessa primeira etapa é use métodos validados. O que que é isso? Você tem métodos de venda, métodos para vender, métodos de controle financeiro, as pessoas com quem você vai contratar, os processos que você vai ter dentro da empresa, que você vai revisar. Não fica tentando fazer muita. É lógico que você precisa de criatividade, precisa de inovação, mas procure métodos que são validados para você poder fazer controles de gestão, de vendas do financeiro, de pessoas, indicadores. Você pode criar o seu, mas baseado em algum método validado. Para quê? Para você ter números, porque senão você vai viver no mundo da fantasia, tá? Então, esses aqui são os 6 pilares iniciais para você que está iniciando um negócio. Eu vou encerrar por aqui, deu uma horinha mais ou menos, né? Eu vou encerrar por aqui, essa é a primeira parte. Antes de encerrar, eu quero fazer um pedido para vocês. Nem sei se eu falei isso, se eu só quis falar. Lá dentro da imersão, eles ofereceram uma inteligência artificial, onde a gente tem acesso a essa inteligência artificial gratuitamente por 3 meses. E é uma inteligência muito legal. Depois eu mostro ela para vocês. Ela é focada no negócio seu. Então você responde um diagnóstico, responde algumas perguntas, e através dessas perguntas, eles colocam a informação dentro dessa inteligência artificial. Então ele vai para planos de ação conforme o seu momento de empresa, o seu estado, não sei nada, eu não tenho número nenhum, eu não entendo nada do meu negócio, ok. Ele fala assim: vamos começar? E aí ele monta aonde você tem que começar, por onde você tem que ir, e ele te ajuda a montar esse plano. E é uma ferramenta muito legal. E eles ofereceram: olha, quem tiver até, por exemplo, 20 indicações, vai conseguir 1 ano de inteligência artificial gratuita. E eu escolho ter esse benefício, alcançar esse benefício. Então, o que que eu quero aqui pedir para vocês? Na descrição do vídeo, eu vou deixar o meu telefone. Se você tiver interesse em conhecer melhor sobre a imersão mais que resultado, manda uma mensagem para mim com o escrito: Tisila, vi o seu vídeo, eu quero saber mais sobre a imersão. O que que eu vou fazer? E aí você
eu vou pegar o seu telefone e passar para um contato que eu tenho, que esse contato, ele vai considerar isso como indicação e ele vai colocar na agenda dele e vai entrar em contato com você depois de alguns dias, tá? Para falar da imersão para você. Segundo, eu quero fechar, Tisila, eu já decidi e através do seu vídeo, através do que você trouxe, você me deu mais certeza de que vai ser bom, de que eu quero, de que vai, né, vai ser, que eu quero estar nessa imersão. Você me tirou as dúvidas que eu tinha. Ótimo. Então você vai também me mandar uma mensagem dizendo: Tisila, vi o seu vídeo e eu vou fechar a imersão, eu quero fechar a imersão mais que resultado. Que aí eu também vou te passar para um outro contato, que ele vai te passar o link para você fechar a imersão, para você efetuar o pagamento, ou só para ele ver com você as questões de pagamento aí, ok? Então, assim, resumindo, vale a pena a imersão? Valeu muito, muito. Isso que eu passei aqui para vocês foi isso aqui, ó. Foi o que o Renato Torres trouxe numa live, tá? Eu nem comecei a falar da imersão. Então, no próximo vídeo, eu vou trazer para vocês a respeito dos pilares estratégicos dele, que é sobre o propósito, sobre o flywheel, sobre métricas, sobre marcas, metas. Eu vou trazer sobre isso. Depois eu vou fazer um vídeo sobre orçamento. E aí, quem me mandar mensagem também, falando, né, que tem interesse, eu vou, né, de receber mais informações. Eu vou mandar para vocês a planilha que eu tenho, que eu recebi lá, que eu já ajustei, que eu coloquei conforme, né, alguns detalhes meus, a planilha orçamentária que eles mandaram. É uma planilha Excel para você iniciar o trabalho. Eu vou explicar e vou mandar um vídeo explicando um pouquinho como vocês vão preencher ela, tá? Porque assim, no vídeo eu vou falar no geral, então depois eu vou mandar esse vídeo para vocês com esse vídeo exclusivo de como preencher ela. E aí, o que mais? Depois vou montar sobre orçamento, vou falar sobre tudo isso. Então, tem bastante coisa para falar. Vou falar da inteligência artificial, de como que ela funciona, dos exemplos. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Valeu muito a pena. Saí de lá, entendendo que realmente o valor que eu paguei valeu. E agora é interessante que eu tô com um grupo, né, do pessoal que participou, e nesse grupo, assim, o pessoal já tá com metas, já tá avançando, e um tá incentivando o outro, um tá falando o que fez, um já montou um e-book de 60 páginas com todo um planejamento do que vai fazer, tá seguindo isso. Então, assim, as pessoas estão se inspirando, se auto-inspirando, sabe? Uma inspirando a outra a avançar. E está sendo muito legal estar fazendo parte nesse movimento. Então, se você tem interesse de ir para a imersão, saber mais sobre ela, e, né, me chama. E se você quer entender mais, aprender mais, me acompanha, se inscreve no meu canal, que eu vou estar gravando aqui os outros vídeos. Ah, e última coisa que eu não falei. Daqui 2 dias, hoje é dia 25, no dia 27 de maio, eu vou iniciar 9 encontros ao vivo para falar sobre dinheiro. É um encontro que eu vou fazer você sair dali rico, para você sair dali sabendo como vai fazer dinheiro? Não. A gente tem muitos pontos de vista sobre dinheiro. A gente acredita que dinheiro muitas vezes é difícil, que ganhar dinheiro fácil é errado, que às vezes eu tenho dinheiro, mas na hora de gastar eu me sinto culpada. Então, a gente tem muitas crenças, né, sobre dinheiro. Melhor um pássaro na mão do que dois voando, então, ou seja, melhor eu guardar, garantir. Enfim, tudo isso reflete um pouco da nossa realidade, né, de como a gente vive com dinheiro, sobre dinheiro. Ah, eu jamais vou comprar uma bolsa de R$ 1.000, né? Então, essas resistências, isso tudo que a gente pensa no dinheiro, quanto a gente julga pessoas que têm dinheiro, elas interferem profundamente. Ah, eu não sou uma pessoa que liga para a marca. Eu sou uma pessoa que eu sou muito zen. Então, assim, e não tem problema, não é que você tenha que se transformar nesse tipo de pessoa, mas é quanto você julga quem tem. Entende? Então, assim, o que está certo sobre isso? Então, a gente vai, nesses encontros, olhar para todas as crenças, para muitas crenças sobre dinheiro. São 9 dias a gente falando sobre dinheiro e trabalhando essa energia do dinheiro, para que você perceba aonde estão suas questões.
porque a gente só consegue mudar quando a gente começa a ter percepção sobre isso. Então, se você tiver interesse, o valor é baratinho, tá? R$ 47, a partir de 47, dependendo da data, se você comprar depois do dia 27, R$ 57. Mas o valor é muito baratinho, isso não é por encontro, são os 9 encontros por esse valor. Então, na descrição do vídeo, eu também vou deixar o link do formulário de inscrição, do grupo de aquecimento. Então, é só você adquirir, que eu acho que vai valer muito a pena, ok? E se inscreve no meu canal, curte, compartilha, nananana. É isso, gente. Obrigada pela audiência. Até aqui.